Olá, bem-vindo à Rádio Via Prev, o seu podcast com informações previdenciárias. No programa de hoje vamos falar sobre a vulnerabilidade social de pessoas pretas ou pardas. Segundo o IBGE, apesar de a população preta ou parda ser maioria no Brasil, 55,8%, esse grupo em 2018 representou apenas 27,7% das pessoas quando observado grupos com maiores rendimentos. Por outro lado, quando se fala em grupo com menor rendimento, a população negra é 75,2% desses indivíduos. O rendimento médio domiciliar per capita também apresentou diferenças entre os dois grupos de cor e raça. Na população branca, esse rendimento, em 2018, superou em quase 2 vezes o da população preta ou parda, R$ 1.846 contra R$ 938. No tocante à pobreza monetária, a proporção de pessoas pretas ou pardas com rendimento inferior às linhas de pobreza propostas pelo Banco Mundial foi maior que o dobro da proporção verificada entre as brancas. Eu sou Maura Âmbar e para falar sobre vulnerabilidade social de pessoas pretas ou pardas, temos aqui conosco Marcelo Oliveira, que é publicitário e pós-graduado em design de fotografia, pesquisador iconográfico editorial, trabalhou com pesquisa iconográfica de livros didáticos, paradidáticos e também do Programa Nacional de Livro Didático do Governo Federal. Como fotógrafo, participou de publicações por diversas editoras, como a Agência Clique, Editora Ática, Editora Moderna, Philip Morris Brasil, entre outras. Marcelo é docente do curso de pós-graduação em Suicidologia pela USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, onde ministra a disciplina Grupos de Vulnerabilidade Negros. Também temos conosco a assistente social Caroline Souza e a especialista em benefício de prestação continuada, BPC, Laís Jeremias. Eu vou começar com o Marcelo. Seja bem-vindo à Rádio Via Prev, Marcelo. Obrigado, Maura. É um prazer estar aqui com vocês, da Rádio Via Prev e com todos os ouvintes. Muito bom. Obrigado, Marcelo, pela sua presença. Eu também quero dar as boas-vindas à Caroline Souza. Olá, Maura. Olá, Marcelo, Laís. É um prazer estar aqui. Obrigada, Carol. E também agradecer a presença da Laís Jeremias. Bem-vinda, Laís. Obrigada, Maura. É um prazer estar aqui com os nossos ouvintes e com vocês da Rádio Via Prev. Bom, eu vou pedir a participação de vocês em tempo integral. Uma situação que acredito ser importante para começarmos essa nossa conversa é a escravidão no Brasil, em especial o fim da escravidão. Marcelo, como você vê o fim da escravidão no Brasil? Maura, é muito importante a gente falar sobre o fim da escravidão, mas antes eu acho que vale a pena a gente retomar 2 leis que aconteceram um pouquinho antes, que foi a lei do ventre livre e a lei do sexagenário. O que dizia basicamente essas 2 leis, né? O Brasil ele sofria muita pressão e ele não fazia assim, nada de efetivo para a libertação dos escravos, né? Então, 28 de setembro de 1871, criou-se a lei do ventre livre. E a ideia dessa lei era: as crianças nascidas, filhos de escravos, eram livres. Mas a contradição dessa lei era: se os pais eram escravos, com quem que ficava essa criança? Então essa criança, em geral, ficava com o senhor, ele tinha direito por lei de ficar com essa criança até os 21 anos. Depois a gente teve a lei do sexagenário, em 1885. Essa lei, ela também é muito confusa e pouco efetiva, porque o que dizia essa lei? Essa lei dizia que escravos com mais de 60 anos deveriam ser libertados. Se a gente pensar que a jornada de trabalho de um escravo, homem e mulher, era extremamente extenuante, é difícil um homem ou uma mulher chegar a essa idade de 60 anos. E aí a gente chega finalmente no dia 13 de maio de 1888, que foi oficialmente a libertação dos escravos, né? Depois de muita revolta dos escravos, depois de muito trabalho dos abolicionistas, e vale a pena destacar 2 em especial,
Luiz Gama e José do Patrocínio. Mas, infelizmente, no imaginário coletivo, o que fica é a Princesa Isabel, né? Não por coincidência, é uma mulher branca que é vista como redentora e salvadora do povo negro, né? No pós-abolição, então, se a gente pensar no pós-abolição, então, vamos pensar no dia 14 de maio de 1888, um dia depois, né, da lei, a gente pensar todos os escravos felizes, livres, comemorando com as suas terras, uma indenização do Estado, um pedido formal de desculpas. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Haviam milhares de pessoas, né, que foram sequestradas, que foram escravizadas, trazidos de África para cá, e simplesmente no dia 14 de maio de 1888, essas pessoas foram simplesmente abandonadas, porque não houve nenhuma reparação do Estado para essas pessoas. As terras que antes eram doadas para as pessoas brancas, para que elas pudessem produzir, gerar riqueza, agora o acesso à terra ele tinha que ser adquirido por meio de compra. Então veja, ontem essas pessoas eram míseros escravos. Hoje essas pessoas abandonadas, sem nenhuma reparação, sem dinheiro, sem terra, sem casa, sem comida, literalmente sem nada. E ainda tendo que lidar, por exemplo, com a sobrecarga social, por serem pessoas negras, ainda lida pela sociedade como ex-escravo, tendo o pensamento, né, pautado que é negro, é um ser inferior, é um ser impuro, é um corpo negro que é lido pela sociedade elitista, branca, como uma simples ferramenta, né? Então, a gente tem uma situação muito devastadora quando a gente amplia um pouco mais o pensamento e começa a perceber que também existia pensadores, teóricos, isso tudo muito difundido já na Europa, na América do Norte e também no Brasil. E o Brasil querendo se modernizar, ser uma nação potente, se espelha na Europa, né? Tá ali pautado em toda a sociedade, em toda a cultura europeia. E aí tem essa base eugenista. A base eugenista, na verdade, sendo muito simples no conceito, é exterminar os negros, né? E aí o que eles precisam pensar nisso, né? Como que eles vão fazer isso? Se a gente pensar na libertação dos escravos, pensar num número hipotético, né? Vamos pensar num número hipotético e vamos imaginar que foram libertados 3 milhões de escravos, por exemplo. Então a gente pensa, bom, logo teríamos 3 milhões de postos de trabalho. Então, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O Brasil, já muito entranhado nesse projeto eugenista, né, de branqueamento da sociedade, quer se tornar um país branco. E aí o país cria uma série de leis para facilitar a entrada do imigrante europeu. E aí eu não preciso nem dizer que os imigrantes africanos eram proibidos de entrar, né, no Brasil. E é importante dizer que esses imigrantes, eles também não vieram em boas condições, né, os imigrantes europeus. Eles tiveram, sim, a sua mão de obra precarizada, mas veja, eles tinham um salário, eles eram respeitados, eles eram europeus, brancos, modernos, civilizados, pautados pela religião hegemônica, que era dominante. Isso tudo somado com a possibilidade de produzir riqueza, acumular riqueza. E ao negro sobrou o abandono, a exclusão, o não direito à terra, a moradia, e sem qualquer lei que o protegesse. E falando de leis, né, foram criadas uma série de leis que criminalizavam a prática religiosa de matriz africana, a cultura, né, para a gente pegar ali a capoeira, a roda de capoeira. E a gente também teve a famosa lei da vadiagem, né? Então, pensemos, o negro era excluído de qualquer convívio,
social, criminalizado simplesmente por ter a cor de pele escura, por ter a pele preta, por não ser branco. E com isso, os guetos, né, que hoje a gente conhece como favela, eles só iam aumentando. O encarceramento em massa aumentando vertiginosamente. Então, o intuito era deixar o homem e a mulher negra fora da vista da sociedade branca, moderna e elitista, que era sempre pautada pela Europa. E a mulher negra restava o trabalho doméstico, né, o trabalho como empregada, e ao homem, infelizmente, a prisão, o encarceramento. Continuando dentro dessa ideia, e aí se a Caroline ou a Laís quiserem contribuir também, eu vou pedir para você me trazer mais uma referência, Marcelo, que é em relação à população preta ou parda com o autoritarismo e a violência policial. Com o passar dos anos, né, esse estigma continuou e se reflete até hoje através do autoritarismo, da violência policial, de ter que provar que é trabalhador. Você me falava nos bastidores que aprendeu isso desde cedo, a andar com a carteira de trabalho no bolso. Como que foi isso? Isso é uma questão muito interessante, Maura, porque quando a gente fala, por exemplo, da criação de leis, né, se a gente pegar a lei da vadiagem, por exemplo, que foi instituída oficialmente no âmbito federal, né, no Brasil todo, em 3 de outubro de 1941. Mas a gente tem que pensar que essa lei ela já circulava no âmbito municipal e no âmbito estadual. Então, ora, você vê uma população altamente vulnerável, totalmente marginalizada, sem acesso à educação, trabalho, moradia. O homem e a mulher preta são alvos fáceis para essa lei. Então, qualquer motivo era motivo para você ser abordado com truculência e violência pela polícia. É o simples motivo de você estar circulando num ambiente que a sua roupa não era compatível com aquele lugar. Um exemplo, um operário andando nos Jardins, um bairro nobre de São Paulo, predominantemente rico e branco. Se a sua roupa não está ali em acordo com aquele ambiente, já era motivo para você ser parado, correndo para não chegar atrasado num compromisso, por exemplo, ou simplesmente para pegar um transporte. O meu pai, por exemplo, sempre me dizia: olha, meu filho, eu ando com a carteira de trabalho no bolso porque esse é o meu passaporte para eu chegar vivo em casa. E ele também fazia questão de andar com a marmita, que ele dizia que era o segundo álibi dele para provar de fato que ele era trabalhador. Então, para uma criança, por exemplo, para mim, era muito difícil, muito complexo entender como um pedaço de papel podia ser definitivo para salvar a vida de alguém. Marcelo, eu acho que é importante a gente também ressaltar, né? A gente está no rádio, as pessoas não estão vendo a gente, né? Que você se classifica como uma pessoa preta, parda. Como que você se classifica? Eu me classifico como uma pessoa preta, né? Me classifico como uma pessoa preta. Meu pai nasceu em São Paulo, mas meu avô é baiano, minha mãe mineira, então eu carrego comigo os ancestrais, né? Então eu sou lido como um homem negro pela sociedade. A leitura que eu tenho de mim realmente eu sou um homem negro. Meu pai nasceu em São Paulo, meu avô por parte de pai e vó baianos, minha mãe, meus avós de Minas. Então realmente eu sou um homem preto. E você desde criança já cresceu entendendo que era importante carregar a carteira de trabalho,
A segunda prova que seu pai falou, a marmita, para mostrar que está saindo de casa para trabalhar e não para fazer coisa errada. Ou seja, inverte-se a ideia de que todos são inocentes até que se prove o contrário, né? A sensação é de que se você é uma pessoa negra, você é culpado desde o início. É mais ou menos por aí. É muito por aí, Maura. Quando você é um homem ou uma mulher preta, você já é um alvo ambulante, você já é um suspeito, você já nasce suspeita, você já nasce com esse estigma, né? Então, hoje, atualmente, as pessoas me perguntam ou comentam, Marcelo, mas hoje é diferente, hoje não é mais assim. Basta você pegar, por exemplo, uma declaração do capitão da Força Policial de Elite de São Paulo, onde ele diz que a abordagem é diferente nos Jardins, que é um bairro rico, predominantemente branco de São Paulo, e a abordagem é diferente na periferia, onde existem pessoas negras e pobres. E a grande pergunta que fica é, por que essa diferença? Eu queria também pedir para que a Laís e a Caroline contribuíssem, começando justamente pela questão da cor, né? Como a gente está na rádio. Eu sou uma pessoa branca, apesar de ter o meu avô paterno negro, descendente de escravos, vô Mané, né? Casado com a minha avó, que era branca, e aí família da minha mãe também, eu acabei saindo branquinho. Então eu me entendo como branca. Eu queria que a Caroline falasse como que ela se entende, a Laís também. Bom, Maura, é uma coisa que, como o Marcelo falou, né, a gente já nasce assim e se vê diferente, né? Vou citar a minha experiência como exemplo, né? Uma coisa que eu sempre comento com as pessoas e, inclusive, antes da gente gravar, eu comentei com você que eu tenho a pele mais clara, bem mais clara do que as pessoas consideram que seja, né? Quando a gente não tem muito conhecimento, a gente não sabe, né? Eu, quando mais nova, eu falava, mas eu não sou nem branca, mas eu também não sou, né? Na verdade, eu falava, eu não sou preta, né? Porque minha pele não é escura, mas eu também não sou branca, porque minha pele também não é branca. E eu ficava naquele meio, e foram anos de estudo, de conhecimento, de ouvir outras pessoas falando. Inclusive, tive um professor que me abriu, né, no ensino médio, essa visão, para eu passar a me enxergar como preta, sim. E aí a gente fala, né, sou preta de pele clara, mas não deixo de ser preta por conta, né, dos meus traços físicos e também da minha ancestralidade, né, como a gente acabou de falar. Então, tem muito também dessa construção de se entender como uma pessoa preta, porque muitas vezes a pele nem é tão escura quanto se espera, mas você, baseado na sua ancestralidade, consegue entender hoje, depois de muita informação, que você é uma pessoa preta. Isso, e é uma coisa muito difícil, digamos assim, né? O processo de você se reconhecer, de você se entender, porque às vezes a gente fica com medo, né, de se reconhecer como preto e medo de julgamento, medo de ser mal compreendido, né? Então, o Brasil ser um país miscigenado, né? E portanto não tem como a gente definir um tom de pele só. E para uma pessoa, para uma raça, né, falar você é preto por causa desse tom de pele, não. A gente tem traços físicos, né, além disso. E uma coisa que às vezes hoje, né, falta conhecimento, falta a gente conversar sobre isso, né, e trazer mesmo para discussão, porque existe ainda, né, o racismo, e é algo estrutural, e a gente precisa falar, porque muitas vezes quando eu digo que eu sou preta, ou eu aponto algo, isso é racismo, né, eu sinto o olhar das pessoas para mim como se, não, mas você não é, né, preta, tipo, você não precisa assumir esse lugar, né, como se estivesse me protegendo de algo, e não é isso, não é sobre isso, né, a gente precisa falar sim e reconhecer sim, porque é lindo, e nós temos um lugar, né, na sociedade, sim, então por isso que é falado, e
tem que ser falado cada dia mais, né, sobre isso. É muito importante esse olhar que você coloca, Laís, de que muitas vezes as pessoas querem te proteger de ser negra, como se isso fosse algo que não está presente na sua ancestralidade, que não é honrado, né? Porque a gente honra a nossa ancestralidade, independente da origem, por que não honrar quando ela é descendente africana, por exemplo, né? Carol, você quer contribuir com essa situação? Como que você se entende como mulher, mulher negra, mulher preta, mulher parda? Fala um pouquinho de você pra gente. Bom, Maura, eu me reconheço como mulher preta. Eu, particularmente, tenho várias experiências, né? Mas eu separei para dar um exemplo aqui de algumas coisas que meu avô passou, né? E que me marcou bastante. Meu avô é um homem negro, né? Nasceu em Minas, mas veio para São Paulo bem novo, para a cidade de Campinas. E ele me contou algumas situações que ele já passou sobre racismo, né? E duas que me marcaram bastante. Uma de situação no transporte público, né? Que ele dizia que as pessoas negras, na época da juventude dele, não podiam se sentar no ônibus, né? E caso tivesse algum lugar vago e a pessoa quisesse sentar, né? A pessoa negra quisesse sentar, se chegasse uma pessoa branca e não tivesse mais nenhuma poltrona disponível, ela precisava levantar para que essa pessoa se sentasse. E assim, o contrário não acontecia. Se tivesse uma senhora negra em pé e uma jovem branca, a jovem branca ia continuar sentada e a senhora negra ia continuar em pé. Outra situação que ele me falou também era de lazer dele. Quando ele saía com os amigos, né, amigos brancos e pretos, eles iam para praças, né, no centro de Campinas, e aí quando chegavam lá, eles iam juntos, mas para se divertir no local, eles tinham que ficar em locais diferentes. Os jovens brancos, eles podiam entrar na praça, ficar ali nas cadeiras, né, no bar, e os jovens negros, eles tinham que ficar ao redor da praça, eles não podiam ficar nem na calçada, né, era entre o asfalto e o meio-fio. Aí ficavam todos os jovens ali, em que a parte legal era ficar rodeando a praça, e os outros jovens brancos sentados e curtindo, bebendo, conversando. E é muito próximo, né? Faz pouco tempo, 50 anos, 50 e poucos anos que isso tudo aconteceu. Eu imagino que se tiver alguma pessoa, né, mais velha escutando a nossa rádio aqui, talvez até se lembre dessa situação. E não faz muito tempo. Aqui em Campinas, né? Essa praça é a Largo do Rosário, ali é a Praça dos Pombos. E são coisas que marcam bastante, né? Meu avô deixou várias experiências positivas, mas como família negra, a gente sempre compartilha isso e carrega essas cicatrizes, né, essas dores que só os negros vão saber dizer como Realmente é muito próximo, né? Ainda é uma geração anterior à dos nossos pais, e o quanto que isso repercute ainda hoje, né? Eu queria que a Laís comentasse um pouco sobre esses olhares que a gente tem, que a gente estava conversando nos bastidores, sobre o julgamento das pessoas, né? De que quando se olha uma pessoa preta, imagina que ela ocupa o cargo mais baixo da empresa. Quando se olha uma pessoa preta, imagina que ela é desempregada. Enfim, ainda é vivenciado essa realidade na nossa sociedade, não é, Laís? Exatamente. A gente sempre pensa, na verdade, né? Se você entrar no lugar, você vai encontrar uma pessoa preta, automaticamente se relaciona a ela, por exemplo, a um serviço mais braçal, né? Então, quando a gente pensa em serviço braçal, automaticamente vem essa imagem da pessoa preta fazendo. E aí, de repente, em cargos mais altos, de liderança, ou algo que precise mais, digamos assim, né? Vou dizer assim grosseiramente, mas pensar, digamos assim, né? A gente põe lá uma pessoa branca, né? Então, eu tenho uma conversa frequente, né, com o meu grupo de amigos, que é a gente contar quantos professores nós tivemos que eram pretos, principalmente na faculdade, né? Então, a gente começa a observar por quê, né? Por que está faltando uma pessoa preta aqui? Por que aqui só tem gente branca? A gente olha a mídia, né? Que a gente sempre procurou um representante preto na mídia, na política também, né?
A gente está aí em época de eleições municipais, eu estava fazendo essa pesquisa e a gente vê quantas pessoas que ocuparam, são vereadores e prefeitos, enfim, né? Enfim, tantas esferas da sociedade a gente pensa, né? Cadê a pessoa preta representando, né? E isso vem muito da nossa história mesmo, né? Como o Marcelo já fez todo um histórico assim, maravilhoso para a gente entender de forma simples e assim, muito preciso, né, o porquê disso, né? Quando a gente começa a ouvir, a gente começa a entender. É verdade. E Caroline, Marcelo, Laís, como que vocês veem a questão das cotas? A gente pode entender como uma tentativa de reparação social, já que a Laís trouxe essa questão, né, de onde estão as pessoas negras na sociedade para servir de exemplo para a gente, né? Então a questão da educação, a questão de conseguir construir um bom currículo através da educação, como que vocês veem a questão das cotas? É uma tentativa de reparação social? Carol? Ah, sim, né, de reparação social. Como diz o Marcelo, né, antes, lá no começo, enquanto a gente estava vivendo aí um período turbulento, as pessoas negras, né, escravidão, onde a gente não podia ter nossa própria cultura, não tínhamos nossa própria religião, não podíamos escolher qual serviço ia dar prazer para fazer, nem quantos filhos iríamos ter. Enquanto a gente estava nessa situação, a população branca estava crescendo, né, construindo suas famílias, se profissionalizando, enfim, desenvolvendo, né, conforme o tempo. E aí, quando acontece a abolição, quando a gente recupera a nossa liberdade, as pessoas já estão, né, com suas vidas construídas, e a gente simplesmente é jogado, né, fica ali na margem, sem ter uma profissão, sem ter uma expectativa de vida, e isso com certeza tem consequência até hoje, né, as pessoas pretas são a maioria nas favelas, nos presídios, não temos cargos muito altos, a maioria das vezes, e as cotas, eu acho que ela é uma ponte, né, para que a gente consiga alcançar as outras coisas. A gente alcança a universidade, aí depois a gente tem uma profissão, se especializa em alguma coisa, né, é importante para mim, nossa, sou especialista em alguma coisa, e aí você consegue um bom serviço, você tem uma renda maior, você consegue comprar a sua casa, o seu carro, então as cotas, para mim, essa ponte, né, para construir uma igualdade racial no Brasil, né, para acabar com essa desigualdade. Então é importante a gente entender a cota não como desvalorizando o negro, né, o negro não tem inteligência suficiente, não é isso, e nem hipervalorizando também, tipo, gosta só dos pretos, não gosta das pessoas brancas de pele clara, não é isso, você não entender que essa reparação é o Estado tentando fazer com que todos alcancem, né, estejam no mesmo nível de conquistas financeiras, de bem-estar, né, de qualidade de vida no geral. Muito bom. Marcelo, como que você vê essa situação das cotas no Brasil? Sim, Maura, sem dúvida. Quando o Brasil cria a Lei 12.711 em 2012, que é a lei das cotas, o Brasil assume que por décadas ele criou leis que impediram o desenvolvimento social, cultural, político da população negra. Vejam vocês, quando o Brasil cria uma lei de cotas, o que ele está dizendo? Sim, por décadas, por 124 anos, né? Porque se a gente pegar a lei de 2012 e a abolição, dá um espaço de tempo de 124 anos. Então o Brasil diz, sim, por 124 anos eu criei leis que dificultaram o desenvolvimento, dificultaram a ascensão social, dificultaram o acesso político da população negra, e sim, é uma tentativa de remediar. Então, quando a gente pensa na cota, né, todo brasileiro, se tivesse um entendimento mais profundo das questões raciais, a gente poderia olhar para essa cota como um assunto seríssimo, porque, sim, a cota é um caminho legítimo para uma sociedade mais justa. Só as cotas são suficientes? Não. Existem ali, de repente, ações, outras ações,
Mas a cota, nesse momento, é o remédio mais eficaz por esse problema que se estendeu por séculos. Então, o negro sempre teve a dificuldade, ou sempre foi dificultado ao homem negro ou à mulher negra a educação. Quando você pega os números de evasão escolar, a maioria são os negros. Então, só a cota resolve? Não. A cota, ela só resolve parte do problema. A gente precisa ter uma base, uma educação de base, que é muito importante. A gente também precisa ter uma educação racial nas escolas, sim, para evitar toda essa falácia em torno das cotas, né? Ah, porque vai criar um conflito entre brancos e negros. Ora, o conflito sempre existiu. Sempre quando o primeiro negro, o primeiro homem negro, a primeira mulher negra sequestrado de África chegou no Brasil, esse já é o conflito, né? E as universidades, nesse momento da história, as universidades elas estão sendo muito atacadas. Ora, por que as universidades estão sendo atacadas? Porque o filho da empregada está encontrando com o filho do patrão nos corredores da universidade. Porque eles fazem parte da mesma turma. A cota, ela é importante, sim, para desmistificar, para quebrar essa resistência, para mostrar que a população negra dentro da universidade, ela contribui para a integração. Ela contribui para a integração no sentido de que ela promove uma discussão entre os alunos. Então, não é legal só ter um tipo de classe social na universidade. Não é legal ter só um tipo de narrativa na universidade. Então, quando esses homens e mulheres negros entram na faculdade, eles quebram paradigmas, eles quebram estereótipos. Então, a cota, ela tem um papel, sim, de remediar as questões que foram precarizadas por séculos. E a cota também, ela quebra um pacto narcísico, né? Quando a gente fala essa palavra bonita, né? As pessoas, elas já estavam acostumadas com o seu privilégio, né? Elas não conseguem entender que as cotas abrem espaço para o negro e para a negra, para a população negra, também beber da fonte do conhecimento da universidade, né? Isso é um lugar de direito que foi negado por séculos. E aí, sempre as pessoas me perguntam, mas e o filho daquela atriz e daquele ator negro que são ricos, ele vai entrar por cota? Ora, não. Uma simples leitura, por exemplo, resolveria tudo isso. A universidade, quando ela abre uma cota racial, né, a cota social, isso tudo está atrelado o aluno que vai se beneficiar dessa cota, ele tem que ter estudado em colégio público, ele tem que ter uma renda mínima. Então, tudo isso em torno da cota realmente é uma grande falácia que tem que ser desmistificado. A gente realmente tem que entender que a cota é o remédio mais eficaz para esse problema secular. É bem profunda essa questão, e é muito curioso ver pessoas se rebelando, né, contra as cotas, né? Laís, você gostaria de dar sua contribuição? Eu só, né, logicamente concordo com tudo que o Marcelo e a Caroline falaram, e eu trago novamente aqui, né, o que eu aprendi em sala de aula, né, porque eu acho isso muito importante, né, que foi na sala de aula que eu aprendi a importância das cotas, né, lá no ensino médio, esse mesmo meu professor de sociologia, e teve uma discussão tensa, assim, na sala de aula, né, até contei para a Maura, que eu lembro até hoje como que foi essa discussão, mas geralmente a gente reproduz, né, na verdade o que é falado, né, como o Marcelo falou, essas falácias, elas são só reproduções, né, então ouve e a gente repete da mesma forma, né, então é importante, né, ressaltar o porquê, né, dessa desigualdade, né, das condições desde lá, né, quando você vai encontrar
Normalmente um preto ele vai estar na escola pública, o ensino da escola pública vem defasado, a pessoa não tem condições de competir de forma igual, né, por aquela vaga, principalmente em universidades públicas, né? E eu sou uma das pessoas que fiz faculdade através das cotas. Então, eu sou formada hoje por isso, meu irmão também. Então, a gente começa a ver o quanto de pessoas que são formadas, de repente, o primeiro formado na família, né, o primeiro que tem um diploma na família, e vai, né, trazer aquela transformação, né, tanto de conhecimento quanto transformação financeira também, né? Porque quando a gente não tem conhecimento, a gente não consegue, muitas vezes, nos defender, né? Então, o conhecimento, ele traz também isso para a gente. É muito, muito importante. Tem uma frase conhecida que diz que a casa grande surta quando a senzala aprende a ler. Imagina quando entra na universidade, quando sai diplomada, sai médica, sai advogada, sai administradora de empresas, sai assistente social, sai professor de pós-graduação como o Marcelo, administradora como a Laís, assistente social como a Caroline. A casa grande surta, e isso continua acontecendo no nosso meio, infelizmente, né? Caroline, antes da entrevista a gente falava sobre o quanto a sociedade tem dificuldade de aceitar a pessoa preta ou parda nos cargos mais elevados, né? Isso acaba sendo uma construção dessa discussão sobre cotas, né? Porque se está no mais elevado, provavelmente é porque conseguiu, através das cotas, chegar nesse cargo mais elevado. Como você vê nos dias de hoje essa falta de aceitação da pessoa preta ou parda em cargos mais elevados? Certo. Acho que isso vem até de nós mesmos, né? Acho que demorou muito tempo para mim poder me ver em um cargo alto, ou talvez me enxergar um dia num cargo de liderança. Não existe isso muito na imaginação da pessoa preta. Não sei se o Marcelo e a Laís já pensaram dessa forma, mas é tão distante, né? Não sei se vê como num cargo alto, vem até de nós mesmos, mas da população no geral, né? Se a gente botar como exemplo o caso da Magazine Luiza, né, que aconteceu esses tempos aí, do trainee para jovens negros, teve uma retaliação muito grande, mas isso veio de uma iniciativa privada, né? É uma empresa privada, eles reconheceram essa falta de pessoas negras na liderança da empresa. Eu até peguei a porcentagem, porque eu assisti a entrevista com a dona, né, com a Luísa Helena, e ela fala que eles perceberam que 16% apenas dos líderes da empresa eram pessoas pretas. Então, eles reconheceram isso e eles foram atrás de fazer programas, né, para trazer pessoas negras, e eles falaram que tinham muita dificuldade. E eu vejo isso como uma coisa importante, né? Nossa, que bom que eles reconheceram isso, eles estão trazendo pessoas negras para ocupar e, né, deixar equilibrado aí os cargos de liderança, e teve muita retaliação. Acho que o Estado deveria trazer também, né, esses programas para o dia a dia, e também tratar desse assunto, né, para que iniciativas tão importantes como essa não tenham uma retaliação tão grande, sendo que é algo tão importante, né? Tratar de que é importante ter isso para que as pessoas negras consigam também ocupar os espaços, né? Nós estamos em uma democracia, claro, né, que sempre vai ter diversas opiniões, mas esse é um assunto que não tem muito como divergir, né? Todos precisam reconhecer a importância disso, que as pessoas negras, elas estão ocupando espaços que já deveriam estar sendo ocupados há muito tempo. Então, acho que o Estado precisa usar como exemplo, né, a Magazine Luiza, também tratar esse assunto de cotas, desse trainee só para pessoas negras e pretas, enfim, como uma evolução da pessoa preta na sociedade, né, para não ter tanta retaliação assim, sobre algo que nem deveria. É curioso, porque outro dia teve uma pessoa comentando que ela viu uma propaganda direcionada para pessoas negras, e foi só aí que ela entendeu que ela não era o público-alvo daquela propaganda, e isso proporcionou que ela se colocasse no lugar da pessoa negra, que o tempo todo vê propaganda com modelos brancos, né, para roupa, usando um tênis, tendo acesso a um carro. Normalmente é escolhido um ator branco para fazer isso, dificilmente é colocado uma pessoa negra
como destaque, né, de consumidor, como destaque de sucesso, né? Marcelo, como que você vê essa questão que infelizmente leva muitas vezes a pessoa que é branca, ou melhor, que não é preta nem parda, a entender como uma afronta quando você tem, por exemplo, como a Caroline falou, o Magazine Luiza abrindo vagas para trainee, tem gente que acha ruim, mas por que só negro? Isso é um racismo inverso. Fala um pouquinho pra gente como que você enxerga essas situações. Ouvindo a Caroline falar, eu realmente voltei aqui no tempo das minhas memórias, né? Maura me perguntou como eu me via, né? Como eu me via como homem, né? Já que a gente está aqui na rádio e obviamente não tem como as pessoas me verem. Eu costumo dizer que a gente nasce de duas formas, né? Existem as pessoas que nascem pretas, homens e mulheres, e existem os que nascem brancos e se tornam negros, né? No meu caso foi mais ou menos assim, o segundo. Eu nasci branco e me tornei negro, né? Foi na escola que eu descobri que eu era negro. Como eu descobri? Conversando, brincando, a inocência da criança, uma outra criança me disse: não brinca comigo, eu não tomo nem café para dar confiança para preto. E aí foi aquele meu primeiro dia 1, né? Então, quando eu me percebi negro, né? E na verdade, não é culpa do negro, né? Não é culpa do homem negro e da mulher negra não se ver como negro. Porque a gente está pautado numa sociedade que sempre teve o europeu como centro. A gente teve toda a nossa base pautada pelo europeu. Então, a Maura colocou muito bem, né? Antes, o negro não era visto nem como consumidor. Ele não era nem público-alvo de produto algum. Então, não fui eu. Quem foi que me ensinou a odiar o meu nariz? Quem falou que o meu nariz era largo demais? Quem falou que o meu cabelo não era bom? Quem falou que a minha pele era preta demais? Então, assim, é importante a gente colocar isso em pauta, tá? Porque a televisão, os meios de comunicação, todos eles são arquitetados para realmente trabalhar com a subjetividade do homem e da mulher negra, tá? E aí, seguindo nessa mesma linha, né, quando uma grande empresa faz um programa de trainee, faz uma reparação histórica, traz números e diz, olha, não tem o cargo de liderança, e se tem o cargo de liderança na minha empresa, ele não é na mesma proporção que a Maura colocou. Hoje, a população negra ocupa mais da metade da população do Brasil, 54%, 56%. E aí, quando a gente olha para os cargos de liderança, a gente não vê a mesma proporção. Quando a gente olha para juízes, desembargadores, quando a gente olha para médicos, a gente não vê a mesma proporção. Tá? O ouvinte traz na memória quantos médicos negros você já viu, quantos repórteres negros você já viu, quantos juízes, desembargadores, quantos autores negros você já leu, quantas autoras negras você já leu. Então é importante a gente trazer isso para a memória, né? Olhar isso com muita seriedade, com bastante foco, para que a gente possa olhar para empresas como o Magazine Luiza ou para alguns órgãos públicos que têm ali, sim, que promovem as cotas. Isso é um avanço. Na verdade, isso é uma reparação histórica, isso é uma luta que vem sendo batalhada, vem sendo a cada dia. E é importante a gente olhar, sim, com muita seriedade para empresas como essa e poder
ter essa reparação histórica, né? Os homens negros e as mulheres negras, elas precisam sim ocupar cargos de lideranças, eles precisam sim produzir conhecimentos, eles precisam sim serem pessoas. Eles têm que deixar, os negros, né? Eles têm que ser, a sociedade tem que parar de olhar para o homem e para a mulher negra como o outro. Somos partes da mesma sociedade. É fato. Infelizmente, toda essa desigualdade traz a pessoa negra, como eu coloquei os dados no início, não é? Como uma parcela maior, né, de pessoas pobres do país. E, Laís, em outra entrevista você nos falou do benefício do INSS chamado BPC ao idoso, que o próprio INSS oferece para pessoas em situação de miséria. Entendo que como a pessoa preta ou parda vive em muitos casos muito próximo ou abaixo da linha da pobreza, esse benefício viria atender a essas pessoas quando ficarem idosas, é isso? Mesmo. O LOAS, né, ele veio realmente para trazer dignidade, né, para essas pessoas que muitas vezes não têm, nesse caso a gente está falando do benefício ao idoso, né, e quando a gente fala idoso, é importante ressaltar aqui que para o LOAS precisa ter 65 anos. Então, você pensa aí numa pessoa com 65 anos, sem renda, e também, né, como que você vai dizer para essa pessoa que ela pode prover nesse sustento, né? Então, a pessoa não tem mais força para trabalhar, já chegou numa idade ali que, né, por mais que ela queira, ela não consegue, né? Então, e também, né, quais são os lugares que vão empregar uma pessoa com essa idade, né? Então, realmente, o LOAS, ele é para essa população de baixa renda, né? Então, inclusive, ele é destinado para as pessoas que têm o cadastro único, que é aquele cadastro famoso, né, que dá direito ao Bolsa Família, muita gente conhece, né? Então, já é um cadastro que ele oferece ampla assistência, né, para as pessoas que precisam. Então, desde o Bolsa Família, e aí temos diversos Bolsa Gás, tem creches que doam leite, né, e aqui em Campinas a gente tem aquele cartão Nutrir. Então, o LOAS, ele vem também desse cadastro e trazendo dignidade. E como, às vezes, a família não tem condições também de manter, né, essas pessoas, então elas precisam de um sustento, né? E como a gente também falou nesse outro programa, às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira, mas ela não teve a oportunidade de contribuir para o INSS, né? Que é um dos requisitos para a aposentadoria. Então, não basta ter a idade, né? A pessoa precisa ter tido contribuição suficiente para pedir a aposentadoria. Então, às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira, está cansada, né? Precisa realmente cuidar da sua saúde, né? Chegou aquele momento da vida que precisa mesmo parar. E aí o LOAS vem para essas pessoas. Então, realmente é um benefício que eu defendo muito, né? Eu sempre estou falando dele aqui, tanto na rádio quanto nos vídeos, porque eu vejo a diferença que ele faz na vida das pessoas, né? E casos de pessoas que passavam fome, casos de pessoas sendo despejadas, né, de casa, caso de mães que têm seus filhos com alguma deficiência, que precisam deixar seu emprego, deixar seu bico, que já normalmente nem é muito, nem é registrado, para poder cuidar dos seus filhos. Então, esse benefício ele é muito amplo, né? Ele vem atender diversos tipos de pessoas e trazendo realmente uma diferença, né, na vida delas depois da concessão. Muito bom. E Caroline, você como assistente social, eu queria que você falasse para a gente sobre essa obrigação social do governo para com essas pessoas menos favorecidas, né? Que não é um favor, é uma obrigação social, como você já havia comentado em outras circunstâncias. Sim, sim, é uma obrigação, né? Primeiro porque está em lei. E o mínimo de condição de vida também está em lei, né? O benefício está em lei. E você ter direito a lazer, a saúde, alimentação, também é outro direito, né? Então, o benefício ele vem para suprir esse mínimo que a pessoa precisa ter na vida.
E a maioria dessas pessoas realmente são de periferias, né? E não conseguem uma aposentadoria, porque sempre estiveram em trabalhos informais. É um pedreiro, é uma moça que trabalhava em casa de família, enfim, nunca sabia nem que dava para contribuir, sem ser registrado, né? A maioria dos casos que eu vejo é dessa forma. Então, a pessoa trabalhou, igual a Laís falou, a vida inteira, aquele trabalho braçal, o mais pesado que tem, trabalhou bastante mesmo, e no final da vida não tem direito à aposentadoria. Então, esse LOAS vem para dar um mínimo para essa pessoa de condição de viver, né? E a maioria delas tem a visão de que, nossa, o Estado vai me dar, né, esse benefício, e eu tento fazer esse trabalho, né, interno de que, não, o Estado não está dando nada, ele está garantindo, né, o que é um direito seu, e viver bem, e ter um salário, né, que no momento é R$ 1.045, não é muita coisa, não tem que agradecer ao Estado, beijar os pés do Estado por causa de um salário, é o mínimo, é um salário realmente mínimo, né, que a pessoa precisa ter ali para ter o que comer, né, ela isso lá, às vezes a pessoa não contribuía, realmente, a pessoa não tem nem o que comer direito, né, como é que vai pagar mensalmente, a pessoa tá ali, se tiver R$ 10, ela vai comprar a mistura do almoço, né, como que ela vai juntar um tantinho, assim, para poder se aposentar lá na frente. Então, o BPC, ele é muito importante mesmo, e eu tento trabalhar sempre para que as pessoas entendam, né, que não é um favor do Estado, o Estado não está ajudando, né, mas que sim é uma obrigação para que a pessoa consiga conquistar um mínimo de vida que está na Constituição. É verdade. E é importante lembrar que para acessar o BPC, como você bem falou, não precisa ter contribuído para o INSS, né? Basta se encaixar em alguns requisitos e vale a pena correr atrás quem acredita que tem esse direito. Marcelo, a Carol ainda falou sobre a questão de pessoas que trabalham em casa de família. Essa é uma realidade que você conheceu de perto. Você quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? É uma realidade que, de fato, eu conheci de perto, muito perto, porque a minha mãe, ela trabalhou anos como empregada, ela veio de Minas para São Paulo, então ela trabalhou por muitos anos numa casa como empregada e sem registro. E hoje eu tenho uma dificuldade enorme para ajudá-la a se aposentar, mesmo quando eu comecei a trabalhar e me organizei para continuar a contribuição. No momento em que a gente foi ali fazer o fechamento da conta, a gente descobriu que esse tempo que ela trabalhou como empregada foi sem registro. E é muito triste, porque a minha mãe tem a mim, tem os meus irmãos, mas eu penso em outras mães, em outros pais que não têm os filhos. Então, a minha mãe acaba sendo um recorte dessa situação de extrema pobreza e miséria das suas mães que perderam os seus filhos e filhas, dos seus pais que perderam os seus filhos para a violência, para o encarceramento em massa, como esses pais e essas mães, como essas pessoas vão sobreviver por terem trabalhado, né, como a Caroline bem falou, em trabalhos informais que não eram registrados. Essas pessoas trabalharam sim, deram a sua contribuição sim, e hoje não tem esse retorno do Estado, e é importante e belíssimo o trabalho que vocês fazem para auxiliar essas pessoas a resgatarem esse direito. Ou, como a Caroline bem disse, o Estado não está dando absolutamente nada. Isso é um direito de todo cidadão e cidadã. Muito bom. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Eu acho que vocês conseguiram proporcionar uma quantidade de informações de muita qualidade, né? Então, Marcelo, Laís, Caroline, eu peço que vocês façam as considerações finais de vocês. Vou começar pelo Marcelo. Eu que agradeço, Maura, Laís, Caroline, e
É importante a gente entender o racismo como um problema atual e não apenas como um episódio histórico. Conhecer a história do negro no Brasil serve para a gente compreender a situação atual, que ela foi construída por décadas de políticas discriminatórias, e a gente tem que pensar que o problema, não, porque já aconteceu, ficou no passado, acabou. A escravidão acabou sim, acabou há 130 anos, mas o racismo não. Esse é um problema atual, e quando a gente reconhece isso, já é o primeiro passo, né? E para finalizar, tem aqui um Sankofa, que é o ideograma, né, que é um conjunto de símbolos do povo Akan. Ele é um pássaro de duas cabeças, né, uma para frente, outra para trás, e segundo Abdias do Nascimento, o conceito ele é representado quando você retorna para o passado para se ressignificar o presente e construir, e reconstruir ou construir o futuro. Meu muito obrigado, foi realmente um prazer estar aqui com vocês hoje. As minhas redes sociais, elas estão passando por uma grande reformulação, mas em breve eu vou deixar todas elas com a Maura, e numa próxima oportunidade a Maura vai fazer a divulgação. Então, o meu muito obrigado a todos vocês e um super beijo. Muito bom. Laís, suas considerações finais. Muito obrigada por ter ficado com a gente aqui e ter contribuído tanto. Eu que agradeço, Maura, agradeço ao Marcelo e a Carol também. É sempre bom falar, né? A gente sempre aprende mais, né? E eu só queria deixar aqui uma consideração, né? Porque esse foi um ano em que muito se falou, né, sobre o racismo, sobre, né, como ser antirracista, né? Criaram-se hashtags, né, para divulgar, mas que a gente não fique só nisso, né, em posts nas redes sociais, e também agora está chegando o mês da consciência negra, então sempre nesse mês voltam-se os mesmos assuntos e depois parece que as coisas esfriam, mas que a gente nunca deixe de falar sobre o racismo, que é um tema atual. O racismo ele existe sim, ele está presente sim na nossa estrutura como sociedade, e a gente precisa apontar e se informar, né, para mudar isso, né? Então, só deixar isso, porque as vidas negras importam sim, mas que não seja só uma hashtag nas redes sociais e nenhum post só isolado, mas que importem, né, realmente nas nossas formas de falar e de pensar e de agir para o nosso próximo. Muito obrigada, né? Eu vou deixar aqui o celular da Via Prev, caso alguém queira entrar em contato para tirar dúvidas sobre o LOAS ou sobre qualquer outro benefício, conforme a gente já conversou, né? O DDD é o 19, é o 981945219. Pode mandar mensagem, áudio, a gente está disponível para vocês. Tá ótimo, agradeço muito, viu, Laís? Caroline, eu queria suas considerações finais e também, se você quiser deixar seu telefone de contato para as pessoas tirarem dúvida. Certo. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a Maura, né, por estar se dando espaço para a gente falar sobre um assunto muito importante como esse. Deixar meu contato também, né, para que as pessoas se sintam à vontade para me chamar no WhatsApp, a gente conversar e debater sobre os assuntos que a pessoa achar importante, né? Não só previdenciário, mas social também, a gente está aqui para isso. DDD 19 99872 2023. A gente está aí na luta para recuperar a dignidade das pessoas que se encontram no momento sem. Muito bom. E eu agradeço muito os nossos ouvintes que ficaram aqui com a gente nesse bate-papo, acompanharam o nosso programa. Qualquer dúvida sobre esse programa ou sobre os benefícios do INSS, você pode entrar em contato com a Via Prev através do telefone 19 2519 8090, que também é o WhatsApp, então você pode mandar áudio, mensagem de texto, como achar melhor.
ou pelo site da viaprev.com.br. Eu sou a Maura Amba e este foi o programa Via Prev Entrevista, que contou com o apoio técnico da Joleite. Até a próxima!